pessoas perguntam se existe um IFA brasileiro. E eu respondo sempre que sim, tem. O Candomblé desenvolveu o sistema, só que você não vê, como no sistema nigeriano, muitos babalaô e como você vê no sistema Lukumi de Cuba. Se tem um IFA cubano, é claro que pode ter um IFA brasileiro e foi desenvolvido por pais de santos no Brasil e que funciona muito bem, talvez até melhor do que o nigeriano para os brasileiros, porque levou em conta a cultura daqui, os orixás daqui e assim por diante. Então você não precisa ir na Nigéria. Agora você não vê babalaôs porque precisaria de um número de babalaôs, talvez pelo menos uns 8, para iniciar um novo babalaô, e ele não pode ficar iniciando sozinho. Às vezes ele tem ali um aluno, um sucessor, mas não tem essa mesma propulsão, esse mesmo sistema que tem na Nigéria, que já tem casas montadas, famílias montadas, ganham uma grana preta iniciando as pessoas. E o que muitas pessoas não sabem é que muitas iniciações são perda de tempo. Nem todo mundo nasceu para se iniciar no IFA, e se iniciar no IFA seria na forma brasileira, com ervas daqui, com coisas feitas aqui, assentadas aqui. Você vai na Nigéria, você pode até achar que sua vida melhorou por um tempo, mas depois vai ter consequências. Você está ligando a sua mente, está ligando a sua energia, a sua ancestralidade de lá, fortalecendo a egrégora, o poder e o axé do babalaú de lá, da família de lá, levando dinheiro para lá e levando o seu axé, a sua força para lá. As pessoas não gostam que fale, mas estamos aqui para dizer. Então, tem sim o IFA brasileiro, essas numerologias, essas coisas nascem daí, desses estudos do IFA na forma brasileira, e funciona assim, funciona muito bem. E não caia nessa de dizer, o IFA é uma revelação divina, o babalaô está ali em contato direto com Deus. Não, ele está jogando, está fazendo um jogo, é um oráculo. Ele pode errar e pode acertar como qualquer outro oraculista. Ele pode errar como um tarólogo, ele pode errar como um astrólogo, ele pode errar como qualquer outro que joga qualquer oráculo. Ele não está em transe ali, não está ligado com Deus, não está ligado a um Wi-Fi, com Oromilá, ele está jogando e está vendo as caídas. Se você vê documentários mais antigos do Benin, do Congo, você vai ver iniciações, coisas muito primitivas, umas casinhas simples, não tem o luxo de hoje, que os templos têm que começar a ganhar uma grana preta. Você vê luxos, casas luxuosas com insígnias caras, com amuletos caros, com imagens caríssimas, né? Artesanato muito caro, que nem a gente vê certos templos aí, abrindo no mundo inteiro, ganhando uma grana em cima da desinformação das pessoas, vendendo como uma coisa divina, de rico, que o IFA é de rico, que você tem que gastar muito para se iniciar. O IFA é feitiçaria, e quando você vê as iniciações lá, os documentários mais antigos, matando uma galinha, amassando uma erva, coisas, não gasta milhões como eles dizem, não. Para você se iniciar várias pessoas, vai gastar milhões de reais. É tudo coisa feita de artesanato caro, de cerâmica cara, e eles cobram uma grana preta de quem vai se iniciar, e as pessoas que se acham importantes, eu tenho dinheiro para pagar, eu vou na Nigéria, né? Então cai nessa. Mas não é. É um sistema criado por babalaôs. Então, o sistema montado aqui no Brasil também, por babalaô. E não precisa, não vem com esse papo, tem que africanizar o candomblé. Não, o candomblé já foi feito por africanos, descendentes, que veio de lá. Pierre VG, ele foi em Cuba. Ele se iniciou na Nigéria, passou um tempo lá e ele gostou mais do candomblé. O candomblé é reconhecido no mundo inteiro como uma arte pura, né, como um sistema puro. E é um sistema brasileiro, que foi feito por descendentes nigerianos. A maioria das casas aqui em Salvador são de netas, de bisnetas, enfim, de rainhas que vieram lá dessas mesmas regiões, que conhecem e não implantaram certas coisas que tem hoje, que você vê no IFA, porque também não tinha no IFA de lá. Tem certas coisas que foi colocado depois de edições de livros que ficaram famosos e de coisas que eles garimparam, pesquisaram e aí colocaram como uma tradição que tem 10 mil anos. Não tem. Como eu disse, a cultura iorubá pode ter 10 mil anos, a cultura de Fá não. Orumilá, imagina-se aí no século V a.C.
Então, nada de 10 mil anos não. E o sistema que ele inventou não é como é hoje. Era mais primitivo. Muita coisa se perdeu e muita coisa foi elaborada. A, vamos dizer assim, a tábua de Fá, que você coloca o pó ali para traçar os signos, ou o rosário, enfim, tudo isso foi adicionado depois, que babalaôs ricos foram colocando regras. E aí veio as iniciações caras, os cursos e tudo mais. Então não caia nessa, que é um sistema que não falha, que não erra. Eu vejo babalaôs aí dando entrevista em podcast de nariz empinado como se ele fosse o mestre dos magos. Ele é só um iniciado no culto de Fá, um oraculista. Nem todo mundo nasceu. Aí eles gostam de repetir um ditado. Todo mundo é Ifá, mas Ifá não é para todo mundo. Eu já digo o mais correto. Nem todo mundo nasceu para ser iniciado em Ifá. Ifá, o ifaísta é um dom profético, assim como ser um profeta no sistema hebreu. Se não tem dom, não pode iniciar, não vai aprender. Pode memorizar, pode fazer iniciação, matar galinha, bode, porco, o que quiser, não vai desenvolver dom. Dom não se compra. E Babalaô não tem esse poder de dar dom a ninguém, só porque ele iniciou. Outra mentira que vende é sobre Abicu. Se a pessoa nasceu para morrer, Babalaô não tem esse poder de tirar o que foi escrito lá em cima, né? Papo furado. Ori, não existe Ori como no sistema Yorubá. Ninguém nasce com Ori pronto, tudo marcado no Ori. O Ori passa a existir depois da respiração, depois que nasceu. Não existe porque a criança nasceu morta é Abicu. Não, Abicu você tem que nascer para morrer antes da hora. Se não nasceu, nasceu morto ou morreu logo depois, não é Abicu. É um problema da mãe, é um outro problema kármico que não tem nada a ver com Abicu. Então, não cai nessas lorotas. O negócio de Egbe, família Egbe, lorota. Não existe isso de comunidade. Comunidade espiritual está influenciando a vida de ninguém aqui. Eles estão lá sossegados, eles vão querer ficar querendo levar de volta um mala que talvez saiu de lá, para levar de volta para lá, porque estão saudade. Os vivos não têm essa amizade toda com os vivos aqui. Hoje em dia você não pode confiar em ninguém. Todo mundo é uma grande falsidade. Para lá, eles, não, é porque quer trazer de volta, porque estamos com saudade. É a família Egbe. Mito, lenda, coisas inventadas por babalaôs, curandeirismo. Como eu disse, o Ifá é feitiçaria, é filosofia, fantástica, como autoconhecimento, mas não é uma coisa divina que caiu do céu, assim como os cabalistas querem pregar, que o rabino, o sábio rabino que viu o anjo fulano de tal, isso aqui foi revelado por Deus, a Midrash, não sei o quê. Papo furado. É pensamento, pode ser uma inspiração, mas sem 100% de confirmação, que ele não pode confirmar. É apenas imaginação dos rabinos. A mesma coisa que muita coisa no Ifá é a imaginação dos ifaístas, Você vê uma junta que assistia um rei ali, eram uns 10. Tinha o Arabá ali, tinha mais vários assessorando ele. Muitas vezes ele errava e outros era quem acertava. Erravam sobre a guerra, erravam sobre a colheita, erravam sobre muita coisa. Eram adivinhos, eram pessoas que tinham uma mediunidade, enfim, que tinham conhecimento com Ifá, mas era uma sociedade que os sacerdotes, como influenciavam o faraó no Egito, também influenciavam os reis em Oió, em Fé e tudo mais, para viver na manha, sentado na sombra. Enquanto os outros, coitados, se lascavam trabalhando na lavoura, ou como soldado, ou como isso e aquilo, os pança grandes sentados eram os sacerdotes que comiam na mesa do rei, eram os conselheiros do rei com a mão fina, sem trabalhar. Então é sempre isso que acontece. O sacerdote sempre influenciou a política para viver na manha, enquanto os outros não trabalham, ele finge que é o conselheiro, que é isso, que é aquilo, que sabe tudo, que Deus está lhe falando muita coisa, mas quando é errado, perde o pescoço. Então, não caia nessa. Diz, o Ifá é um conhecimento divino, é o Olorum falando com o Babalaô. Não é não, não pague essa iniciação cara, trabalha bó caro. O ebó gasta um pouco. Tem muitos ebó e muitos odô ali que não gasta 50 conto, ele quer lhe cobrar 500. Uma cliente minha queria fazer um ebó para conquistar um amor. Eu disse que ela não fizesse, ela tem e fez, vendeu o carro, gastou quase 20 mil. Perdeu o amor do mesmo jeito, perdeu o carro, gastou o dinheiro. E depois o pai de santo nem atendia mais o telefone dela. Então não caia nesse papo furado. O Ifá é bom? É, como autoconhecimento. Mas não é infalível, não é melhor do que o jogo de búzios do Brasil, não é melhor do que o tarô e não é melhor do que a astrologia.